Olá, eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo. E o Ministério da Saúde confirmou hoje o primeiro caso de reinfecção pelo novo coronavírus aqui no Brasil. É de uma mulher de 37 anos que mora em Natal, no Rio Grande do Norte. É claro que desde o início da pandemia, a ciência já sabe bastante sobre o novo coronavírus. Algumas coisas, no entanto, ainda são certos mistérios que precisam de mais avanço na pesquisa em busca de respostas. Um exemplo é a reinfecção. O Brasil tem até o momento 2 casos de reinfecção pelo novo coronavírus. Esses casos desafiam a ideia de que ter contraído o vírus causador da Covid-19 garante a imunidade ao indivíduo. Para esse episódio aqui do podcast, eu chamei a Amanda Miléo, minha colega de Gazeta do Povo, repórter especialista em saúde. Ela vai trazer um panorama sobre o que já se sabe em relação às reinfecções pelo novo coronavírus. E além disso, a gente comenta também a decisão do STF sobre a vacinação obrigatória contra a Covid-19. Em coletiva de imprensa, hoje, a Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte informou que a paciente reinfectada pela Covid-19 é uma mulher da área da saúde. Ela adoeceu pela primeira vez em junho, se curou e voltou a testar positivo em outubro, 116 dias depois do primeiro diagnóstico. Ô Amanda, a primeira coisa para a gente dizer sobre esse tema, né? Não dá para dizer que a reinfecção é algo comum, né? Mesmo assim, eu queria saber quantos casos já tem aqui no Brasil, no mundo, e quantos são investigados também aqui no país, hein, Amanda? Então, Márcio, assim, o diagnóstico dessa reinfecção não tem sido realmente comum. Mas isso, infelizmente, não significa que os casos de reinfecção que possam existir no mundo não sejam mais comuns do que a gente tem visto. O que isso quer dizer, assim, né? A gente teve alguns casos de reinfecção em que a segunda vez que a pessoa pegou a Covid, entrou em contato com o novo coronavírus, ela teve sintomas mais leves ou às vezes até nenhum sintoma do que em relação ao primeiro, ou enfim, meio que passou despercebido. Isso a gente conseguiu ver, inclusive, no primeiro caso que foi confirmado de reinfecção no mundo, que foi um homem, foi divulgado em setembro, ali finalzinho de agosto, começo de setembro, um homem de 33 anos, ele se infectou pela primeira vez em abril, e depois em agosto, quando ele tinha voltado de uma viagem para a Espanha, e ele só foi identificado porque ele passou por uma triagem no aeroporto de Hong Kong ali, e quando ele estava voltando para casa, ou seja, ele não tinha sintomas e meio que foi na sorte que foi pensado e conseguiram verificar essa reinfecção. No comunicado, os autores explicam que análises epidemiológicas, clínicas, sorológicas e do genoma dos vírus confirmaram que o paciente teve uma reinfecção e não uma infecção prolongada. A gente acaba pensando quantas pessoas que acabam passando pela mesma situação, assim, que podem ter pego a doença uma vez e na segunda vez não apresentar nenhum sintoma. Isso é algo que, claro, ainda precisa ser mais estudado, ainda precisa chegar a uma conclusão um pouco mais certeira, né, mais certa, mas que gera essa dúvida, né, de que talvez essa segunda talvez tenhamos um número maior de reinfecções do que a gente consegue ver nesse momento. E por isso também a importância da pessoa, mesmo que ela já tenha sido infectada uma vez e já tenha recebido esse exame positivo para a Covid, tenha passado pela doença, que ela continue se cuidando hoje, adotando as medidas de proteção, como o uso da máscara, a higienização das mãos, o distanciamento de outras pessoas, aquelas orientações que, bem ou mal, acredito que todo mundo já ouviu em algum momento, para justamente evitar que ela se reinfecte ou que ela acabe reinfectando outras pessoas, né? E sobre os números de reinfecções no mundo, tem um site de notícias dos Estados Unidos, que é o BNO News, ele fez um levantamento e calcula 30 casos confirmados no mundo inteiro. Só que entre os suspeitos, o número chega a 1.790, que também não é assim um número super gigantesco, né? Mas que já coloca aquela suspeita de que talvez não sejam ali os 20, os 10, os 30 que a gente imagina que tem. No Brasil, o Ministério da Saúde confirma apenas um caso, que é de uma mulher, uma profissional da saúde de 37 anos, que mora em Natal, lá no Rio Grande do Norte, e que teve a reinfecção realmente confirmada. Mas nessa semana, agora na quinta-feira, dia 17 de dezembro, a Secretaria de Saúde de São Paulo, do Estado, confirmou um primeiro caso no Estado de reinfecção, que seria, então, caso seja confirmado realmente pelo Ministério da Saúde, o segundo no país. Esse segundo é também de uma mulher de 41 anos, que é moradora da cidade de Fernandópolis, no interior de São Paulo. E dos casos suspeitos, o Brasil tem 58 que estão em investigação pelo Ministério da Saúde, e essas pessoas estariam distribuídas aí por 9 estados do Brasil, mas não há o detalhamento assim, exatamente de quais. Então, por enquanto, Márcio, de números, é isso que a gente tem até agora, comecinho de dezembro.
Pois é. Segundo o Ministério da Saúde, a confirmação do caso veio depois do sequenciamento do genoma completo do material coletado nos 2 testes RT-PCR realizados pela paciente nos diferentes momentos em que apresentou a doença. A partir dessas análises, constatou-se que as infecções foram causadas por 2 linhagens diferentes do novo coronavírus. Tem alguma relação, assim, que já se sabe, como eu disse na abertura aqui, muita coisa não se sabe ainda sobre reinfecção, né? Mas tem alguma relação em se ela pode ser mais grave do que a primeira ou não, hein, Amanda? Então, a tendência, teoricamente, é que ela seria mais leve, na verdade, Márcio. Porque, segundo me explicou uma infectologista, a doutora Nancy Belay, para uma matéria, inclusive, justamente sobre as reinfecções que eu fiz ali para o Sempre Família. E seria mais leve porque o corpo, então, já teria tido contato com esse vírus em algum momento e teria essa memória imunológica, ainda que pequena, que estaria ali permanente, né? Estaria ali presente. Só que isso não é regra, porque varia também conforme o sistema imunológico de cada um. Embora todo mundo tenha um sistema imunológico, a gente sabe que isso varia. O meu não é igual ao teu, eu posso ser mais forte ou mais fraca de acordo com a doença e tal. E é só a gente pensar na própria gripe. Uma pessoa com 30 anos pode pegar uma gripe, da influenza mesmo, passar por ela e ficar bem. Aí passa uns anos ali, quando chega nos 50 anos, ela desenvolve uma doença cardíaca, por exemplo, e ela pega de novo a mesma gripe. E o corpo dela já passou, já conhece o vírus, já combateu ele antes. Mas a situação muda, e ele pode ser acometido com maior gravidade a partir dessa doença, né? Desenvolver sintomas mais graves, ou enfim, até levar a óbito. Agora, o que pode acontecer também, que os pesquisadores e os especialistas ainda estão estudando, é a pessoa se infecta uma vez, tem uma reação muito grande à doença, desenvolve sintomas graves, tem uma resposta do corpo que é maior, e ela pode ter um sistema imunológico que fica mais tipo um gato escaldado, assim, e daí e mantém uma proteção por mais tempo, ou seja, quando ela entra em contato de novo com o vírus, ela pode desenvolver sintomas mais leves. Só que o contrário também pode acontecer. A pessoa tem uma reação muito grande nessa primeira infecção, e na segunda aquilo meio que estimula uma segunda reação, que também é grande, que também é forte. Mas, enfim, tudo isso ainda não é nada certeiro. A gente viu casos tanto de pessoas que tiveram sintomas mais graves depois, outros que tiveram sintomas mais leves nessa segunda infecção. Então, ainda são hipóteses, não tem nada muito certo, sabe, Márcio? Tudo ainda muito em investigação, né? E como é que se confirma um caso desse de reinfecção pelo coronavírus, hein, Amanda? Então, a confirmação do caso de reinfecção, ela é um pouco difícil, porque você precisa mostrar que a linhagem do vírus que infectou pela segunda vez, ela é diferente dessa linhagem que infectou pela primeira vez, que daí demonstraria que seriam vírus diferentes, embora seja o mesmo coronavírus, né? Então, o paciente, ele precisa ter passado por um exame PCR, que é aquele que cutuca o nariz, que verifica pela presença do vírus naquele momento ali no trato respiratório, ter o resultado positivo, passa um tempo sem sintomas e depois testa positivo novamente em outro exame PCR. E mais do que isso, esse segundo positivo que a pessoa receber tem que ser do vírus de uma linhagem diferente daquele que infectou pela primeira vez. Por isso que precisa fazer o sequenciamento dos vírus de cada infecção. O que é algo complicado também, porque se a gente lembrar no início da pandemia, esses exames eram mais complicados da gente achar, de fazer, e dificilmente a pessoa fazia o sequenciamento do vírus naquele momento, né? É algo que a gente tem visto mais agora. Por que também que é pedido o sequenciamento e também o exame PCR e tudo? Porque, às vezes, o RNA do vírus, ou o pedacinho desse material genético do vírus, ele permanece no nosso trato respiratório, meio que um resíduo que fica ali e que não causa mais a doença. É importante deixar claro, a pessoa já passou pela doença, mas um pouco dessa identificação do vírus acaba ficando ali. E daí, ainda assim, a pessoa pode passar pelo exame e esse material genético ser coletado ali na hora do cotonete ali no nariz e vai identificar como positivo, embora a pessoa não esteja mais com a doença. Por isso que é necessário fazer esse sequenciamento do vírus nesses dois momentos para entender se for o mesmo vírus que aparece ali, eles vão falar, poxa, não, talvez fosse só realmente um material genético que ficou ali do vírus, mas se for uma linhagem diferente, não. Aí estamos pensando numa possível reinfecção. Bom, Amanda, eu queria mudar um pouco aqui o assunto, mas, claro, ainda falando de Covid, até porque o tema, né, mais quente do momento é a questão da vacinação. Quem já teve a Covid-19 e ainda bem, né, se recuperou, pode ou deve, né, tomar a vacina em relação aí, quando a vacina chegar, claro, né? Como é que é essa questão, hein, Amanda?
Sim, pode e deve, porque mesmo quem já teve contato com o vírus, e isso é importante ficar claro, não tem problema se vacinar. Por enquanto, o que tem sido dito é pode e deve se vacinar. E vale lembrar que há casos de reinfecção, né, como a gente já vem falando, e ainda que nem todos sejam confirmados ou registrados, tomar a vacina... Se tomar a vacina ajuda a ter uma proteção contra o vírus, contra talvez uma nova reinfecção, por que a pessoa não vai se vacinar, né? Essa imunidade que a vacina garante, inclusive, ela pode ser diferente de uma imunidade natural. Imaginando que a pessoa entrou em contato com o vírus, teve ali sintomas muito leves, e o sistema imunológico, aprendeu um pouquinho a combater o vírus, mas não precisou aprender muito. Então, quando toma a vacina, que é praticamente chacoalhada assim, no nosso sistema imunológico, falando, olha aqui, amigo, é isso aqui que você precisa aprender a combater, ele garante, ele ajuda a ter uma proteção maior, mais eficaz ali, né? Que é isso que a gente tem visto. Então, o que é a vacina? É a forma de dar essa acordada no sistema imunológico, de ensinar a combater aquele vírus, né, que vai ser apresentado ou numa forma atenuada, ou numa forma inativada, ou apenas apresentado as informações genéticas. A gente tem que pensar que é como uma aula de reforço para esse sistema imunológico lembrar de como combater ou aprender de uma vez a combater essa doença que já deu, né, gente? Vamos acabar com isso. Por 10 votos a 1, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a vacina contra o coronavírus é obrigatória e que estados, Distrito Federal e municípios também têm autonomia para estabelecer regras para a imunização. A sociedade quer saber se a vacina é eficaz, se a vacina é segura e quando é que a vacina será ministrada para que os brasileiros possam voltar a viver sua normalidade, a que todos desejamos. E ainda nesse tema, Amanda, aí na quinta-feira, dia 17, o assunto que dominou aí com certeza o noticiário, o Supremo Tribunal Federal decidiu que estados e municípios podem optar pela vacinação obrigatória da população contra a Covid-19. Foram 10 votos a 1, né? Os ministros autorizaram que os entes federados, ou seja, estados e municípios, sejam responsáveis por planos de imunização locais e que possam definir em lei sanções para quem se recusar a tomar a vacina. Aí eu queria saber sua opinião sobre esse tema, Amanda, como uma pessoa que acompanha a saúde, que inclusive estudou essa questão do movimento anti-vacina. Eu fiz a minha dissertação do mestrado aqui pela Universidade Federal do Paraná sobre os grupos que se colocam como críticos ou contrários às vacinas, né, desse movimento anti-vacina, e que eles discutem a questão principalmente nas redes sociais, como no Facebook, que foi a rede que eu acabei analisando. E a minha ideia inicial era ver o que era compartilhado lá dentro, quais os links que eles compartilhavam, da onde que vinham, né? Se havia o compartilhamento de algum material jornalístico mesmo. Mas o que acabou mais me chamando a atenção foi que havia, além de, claro, muita desinformação, muito medo também, sabe, Márcio? O medo, o que é? Aquela sensação, né, que a pessoa acaba se colocando, pensando muito mais em si, tentando se proteger. É uma sensação que ajuda, mas que às vezes também prejudica. E o medo vem muito do desconhecimento. Eu sei que a frase é super clichê, mas é real. A gente tem medo daquilo que a gente desconhece. Então, quando eu vejo a questão da obrigatoriedade da vacinação, que eu considero válida, porque é uma medida de proteção não individual a vacina não estou me protegendo apenas, eu estou protegendo o todo, eu me protejo a mim e a você quando eu me vacino, é uma ação pública, uma ação coletiva. Mas quando é essa obrigatoriedade, sem o trabalho de explicar à população esses detalhes, de acalmar essa população, especialmente no contexto que a gente está vivendo hoje, eu entendo como isso possa gerar mais medo. Então, eu sei que tem algumas campanhas do governo federal que estão pensando em incentivar a população, em explicar que não precisa ter medo das vacinas e tal. O próprio Ministério da Saúde já anunciou uma campanha nesse sentido agora essa semana. Mas é muito difícil quando não é todo o governo ou todas as autoridades que passam uma informação que é coesa, que é homogênea, sabe? E aí a gente volta lá para o início da pandemia, ou até durante todo esse ano, né, Márcio? Sim. Que parte do governo dizia uma coisa, outra parte dizia outra, e a população ficava naquela, escuta quem? E o pior é que existe o lado certo, que é o lado da ciência, que está aí há anos mostrando por A mais B como que as coisas funcionam. Existem erros? Sim, mas eles são controlados também. Tem todo um pânico agora de achar que a pessoa que vai tomar a vacina, qualquer uma das vacinas, e vai virar um jacaré. E eu entendo que a frase foi dita numa tentativa de falar que as pessoas teriam sintomas absurdos ou efeitos colaterais absurdos, mas não é o caso. Não é isso que a gente tem visto, que a gente tem acompanhado no dia a dia de cobertura dessas vacinas, do avanço das vacinas, do que os laboratórios têm divulgado de dados, de informações, do que as próprias agências regulatórias têm repassado para a população. Eu já tive o vírus. Eu já tenho anticorpos, para que tomar vacina de novo?
E outra coisa que tem que ficar bem claro aqui, doutora Raíza, lá na Pfizer, está bem claro lá no contrato, nós não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Se você virar um jacaré, é problema de você, pô. E essa semana, no Sempre Família, a gente compartilhou uma matéria, quem quiser ver também é só entrar lá no site, sobre como que a gente garante, como que a gente pode ter certeza que as vacinas que estão sendo desenvolvidas são seguras. Como é que a gente pode ter certeza que não vai virar, entre aspas, um jacaré depois de receber essa vacina? E a gente pode ter, sim, essa certeza, porque tantos os desenvolvedores estão passando essas informações sobre todas as fases que estão saindo. Claro, não são todos e não são, às vezes, no ritmo que a gente gostaria, mas elas estão saindo. Devagarzinho ali, elas estão saindo. Vira e mexe, chega lá, o laboratório tal divulgou isso, a universidade tal divulgou aquilo. Então, tanto os desenvolvedores estão passando essas informações, os jornalistas, a gente acompanhando isso de perto também. E mais ainda, as agências regulatórias também estão olhando. Nenhuma vacina vai ser liberada para uso sem um olhar atento de uma equipe técnica. Nem mesmo a Anvisa, a gente sabe disso. Então, o que nem todo mundo sabe também é que uma vacina ela não deixa de ser estudada ou controlada quando ela é liberada para o uso, seja o uso emergencial ou seja um registro mais definitivo. Qualquer pessoa que vai tomar a vacina, por exemplo, seja da Pfizer, seja da Oxford, enfim, qualquer uma, e ela tiver uma dor de cabeça depois, ou às vezes um efeito colateral mais grave, ela pode entrar em contato com a agência regulatória do país, a Anvisa aqui, ou com o próprio laboratório que desenvolveu a vacina e relatar esse efeito. No site dos laboratórios tem lá os números e para as pessoas entrarem em contato, então basta jogar ali, fazer uma pesquisa na internet que acha fácil. E se a pessoa, por exemplo, escolhe avisar o laboratório que, tive essa dor de cabeça, ou tive isso, o laboratório ele vai comunicar à agência regulatória que ela vai decidir se aquele medicamento ou aquela vacina vai ser suspenso para ter mais investigações, para ver se aquilo realmente está muito associado à vacina ou se não, ou se for um efeito colateral comum, como uma dor no braço depois da aplicação, uma dor de cabeça, um mal-estar, isso tudo acontece, é normal, e depois de alguns dias acaba passando. Então, acho que só para concluir, na dúvida, né, leitor ouvinte, procure mais informações em sites confiáveis. Não vale as redes sociais ou o tio, o primo que mandou para você pelo WhatsApp, que eu sei que às vezes a pessoa fala, não, mas eu confio no meu tio, eu confio na minha prima. Mas, mesmo assim, joga aquela informação no Google, pesquisa, procura nos sites de notícias que são conhecidos, nas agências de checagem, e aí temos vários, como o Aos Fatos, a Agência Lupa, o eFarsas, o Boatos.org, e claro, aí eu faço o jabazinho da editoria, no Sempre Família, claro. Pela semprefamilia.com.br/saúde, tem todas essas informações, e ali com certeza vai estar tudo bem explicadinho. Com certeza mesmo, é importante isso e fica a expectativa e a esperança de que a comunicação sobre a importância da vacina por parte também das autoridades seja mais eficaz. Amanda, obrigado por participar mais uma vez aqui do 15 Minutos, obrigado pela colaboração ao longo de todo o ano, né? Estamos encerrando aqui já esse ano de 2020 e que 2021 seja melhor para todos nós. Até a próxima, um abraço. Amém, obrigada, Márcio, eu que agradeço e 2021 tamo aí. Ponto final nesse episódio do 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo. Durante o episódio de hoje, você ouviu trechos de reportagens veiculadas pela TV Brasil e também pela TV Globo. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maria Escrocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!